Renata Levi, das páginas Dona Fada. Hoje nós vamos fazer esse macacão. Este é o macacão Daisy, é o terceiro modelo da coleção Criança Feliz. Uma costura rápida e bem simples, e com algumas dicas bem interessantes durante o vídeo. O molde é fornecido de 6 meses a 3 anos, e as informações a respeito do molde, de tecidos e demais informações sobre as páginas Dona Fada, vocês poderão encontrar na descrição do vídeo. Vamos começar então? Parte das costas, parte da frente. Cada uma delas será cortada 2 vezes. Estão aqui as 2 vezes de cada uma das partes, costas e frente. Nós cortaremos também o revel. Eu cortei o revel pelo próprio molde. Vocês receberão o molde do revel. Então está aqui, revel das costas, revel da frente. Também cortado 2 vezes. Além dessas peças, que são as peças principais, nós vamos cortar a tira que será o abotoamento 2 vezes. Tudo isso no tecido principal. Cortaremos ainda 4 vezes as alcinhas. Estão aqui cortadas 4 alcinhas. E cortaremos por fim o babado das perninhas. O babado das perninhas será cortado na dobra do tecido. Então vocês vão dobrar o tecido e cortar o babado 2 vezes. Depois disso, vocês virarão para o lado direito. Este daqui é o direito do tecido. Vocês dobrarão ao meio e passarão a ferro. Deixarão ele já frisadinho para preparar o babado. E a primeira coisa que nós vamos fazer é preparar as 2 partes do abotoamento. Aqui cabe uma explicação. Algumas pessoas ou várias pessoas já comentaram comigo que adoram macacão e tudo mais, mas tem muita dificuldade para fazer fechamento do macacão. Então eu estou colocando aqui uma maneira simplíssima de fazer um abotoamento, que qualquer pessoa, mesmo sem experiência nenhuma em costura, conseguirá fazer, tá bom? Cortamos as 2 partes do abotoamento. Uma parte que será o abotoamento do lado esquerdo, a outra do lado direito. O macacão abotoa na frente. Depois que nós cortamos, aqui é o direito do tecido. Você vai virar direito com direito e fazer uma costura aqui nas pontas. Dos 2 lados. Nas 2 partes do abotoamento. Virou, dobrou ao meio e vai costurar, fechar as 2 pontinhas. Uma vez costurado, nós cortamos aqui a pontinha do tecido e vamos virar para o lado direito. Vamos ajeitar as pontinhas. E vamos passar isso a ferro. E aqui nós já temos as 2 partes do abotoamento prontas. Nós vamos reservar isso. E vamos começar a preparação do macacão. Esta é a parte das costas. Direito da parte das costas, direito do outro lado. Você vai alinhar um sobre o outro e vai costurar por dentro, pelo lado do gancho. Então, alinhamos e vamos costurar o gancho. No revel da parte das costas, nós vamos alinhar a costura central aqui e vamos costurar também. Com o mesmo centímetro que usamos aqui, nós vamos costurar aqui. Na parte da frente, a primeira coisa que nós vamos fazer será colocar o revel.
Então, nós temos aqui o direito da parte da frente, o direito do outro lado da parte da frente. Direito do revel alinhado com o direito da parte da frente. Centro, decote, cava. Do outro lado, direito do revel alinhado com o direito do macacão. A mesma coisa. Centro, decote e cava. E nós vamos costurar esse revel agora da seguinte maneira. Você vai costurar a cava até aqui. E você não use o centímetro inteiro de costura aqui. Você use o pezinho da máquina, dá mais ou menos 7 milímetros. Então, você vem costurando a cava, faz um retrocesso aqui, pula para o decote. Vai ficar aberto o ombro. Costura o decote até o final. Aqui você pode usar ao final, tanto aqui quanto da cava, você pode começar com 1 centímetro e dar uma diminuída. Aqui você pode começar com cerca de 7 milímetros e aumentar para 1 centímetro no final do decote. Não vai costurar o centro. Repetindo, decote e cava. O ombro aqui fica aberto. Costuraremos dessa maneira dos dois lados. Costuramos o gancho das costas, passamos um overlock ou zigue-zague, fizemos os piques na parte curva da costura, viramos essa costura para um dos lados e rebatemos pelo lado direito. A mesma coisa nós fizemos no revel. Costuramos, passamos o overlock ou zigue-zague, viramos a costura e rebatemos. Agora nós vamos colocar direito com direito, alinhar aqui decote e cavas, e costurar isso da mesma maneira como costuramos a frente, só a cava e o decote. Ombro fica aberto. Qual é o detalhe aqui? Quando nós costuramos a frente, nós usamos uma certa medida. Esta mesma medida vocês vão usar aqui. Então, o que vocês fazem? Vocês alinhem o ombro e marquem exatamente onde está a costura da frente, que é para fazer a costura das costas. Dos dois lados vocês façam isso, para que a gente consiga manter a abertura dos ombros, tanto da frente quanto das costas, igual. Quando eu costurei o da frente, o que eu fiz? Eu costurei um, depois eu alinhei o outro e costurei com a mesma abertura. A nossa parte da frente está assim. Nós costuramos cava e decote, como eu disse para vocês. A parte do centro aqui está sem costurar. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o abotoamento que nós já fizemos. Estão os dois aqui, olha. Essa parte que está aberta, nós vamos alinhar exatamente aqui no final da nossa costura. E vamos alinhar até embaixo, dessa maneira. A parte dobrada está para dentro, a parte aberta está alinhada com o centro da frente. E aqui em cima vocês cuidem para que ela fique exatamente no final da costura. Olha, está aqui o final da costura. Vocês alinhem exatamente aqui, dobrem. Aproximei para vocês verem melhor. Vejam, aqui onde nós fizemos a costura, vocês vão alinhar o abotoamento, exatamente onde está a costura. Acho que está dando para vocês verem, né? Ele está alinhado exatamente na costura. Viramos por cima o revel, por sobre o abotoamento, que está alinhado com o macacão. Mantendo o alinhamento, você vai alfinetar isso até o final
do abotoamento. Aqui é onde termina o revel, você vai virar para cima. Uma voltinha só que vai representar o acabamento desse revel. Virou, alfineta. Uma vez alfinetado, nós vamos então costurar agora daqui de cima, que é o finalzinho do decote, até o final do abotoamento. Isso nós faremos de ambos os lados da mesma maneira, tá bom? Você vai alinhar a parte que está aberta, vai alinhar aqui na costura, exatamente na costura, e repetir o processo que nós fizemos do lado de lá, inclusive virando aqui para fazer o acabamento e passar a costura de cima a baixo. Vejam, nós costuramos como eu indiquei para vocês. Alinhamos, costuramos até o final do abotoamento. Do outro lado a mesma coisa. Alinhamos, costuramos até o final do abotoamento, fazendo a voltinha aqui do acabamento do revel. Nós não fazemos esse acabamento antes, porque nós ainda vamos costurar o revel da frente no revel das costas. Então, depois de costurado, nós faremos o acabamento no total, está bem? Frente e costas. Aqui na beiradinha, nós demos um pique aqui na pontinha para poder virar. Fizemos os piques na costura curva da manga e no decote nós não faremos piques. Agora, antes de virar isso, nós vamos passar a ferro para assentar essas costuras. E uma vez passado, nós vamos então virar para o lado direito. E aqui está, estamos com os nossos ombros aqui abertos, os dois ombros abertos e o nosso abotoamento embutido. Nós vamos agora passar novamente isso a ferro antes de dar continuidade. E aí você passa. Esse ferro é meio desajeitado, mas eu acho que está dando para vocês verem como deve ser feito, né? Então está aqui, aberto o ombro, passado bonitinho. O que nós vamos fazer agora? Aqui onde nós fizemos esta dobra, você vai continuar frisando o gancho. Não precisa nem passar ferro, viu? Se você estiver trabalhando com tricoline, a tricoline sozinha já dá para frisar. Você vai marcar esse gancho. A mesma coisa nós faremos do outro lado. Passou, vai frisar essa costura. Quiser marcar com o ferro também pode, mas não é necessário. E por que nós fazemos isso? Porque agora nós vamos fechar essa parte da frente. Então você vai alinhar direito com direito. Vai alinhar aqui pelo decote, bem direitinho o decote, vai chegar até aqui. Coloquei o alfinetinho e nós vamos agora abrir essa costura e terminar de fechar esse gancho exatamente aqui onde nós fizemos o friso. Deu para entender, né? Está aqui, olha, ele está frisado, você vai abrir a costura e vai costurar agora acompanhando o friso que você fez. Mostrar de pertinho para vocês. Está aqui, olha, viramos as duas costuras para o lado de fora. E da onde nós paramos a costura do abotoamento, nós vamos começar a costura do gancho que já está marcada, que nós frisamos. E fechamos o gancho. Lembrando, sempre alinhando pelo decote. Costurado o gancho, nós vamos estar com a parte da frente dessa maneira. O que nós vamos fazer agora para formar o abotoamento?
Esta parte, meu lado esquerdo, direito de vocês, vocês vão deixar dessa maneira como está, para fora. E esta parte nós vamos dobrar, virar aqui para dentro e sobrepor a esta parte. Ou seja, é uma carcela que nós fizemos aqui de uma maneira mais simples. E com isso nós teremos um abotoamento super fácil de fazer e perfeitinho. Entenderam, não é? A parte do lado esquerdo da criança que estará vestindo, vocês vão colocar para fora. A do lado direito, vocês vão virar para dentro e sobrepor. Agora nós vamos passar uma costura aqui e vamos passar uma costura segurando a parte de dentro do abotoamento. Aqui nós vamos passar segurando as duas juntas. Paramos a costura, tiramos e passamos segurando a parte de dentro só aqui. É aconselhável, antes de fazer isso, passar a ferro novamente. Como estará do lado avesso? Estará dessa maneira. Então, o que eu sugiro que seja feito aqui? Você vai cortar aqui para dentro um pedaço aqui do gancho e vai passar um overlock ou zigue-zague nesta parte toda, inclusive aqui para dentro. Você entra um pouco para que o acabamento venha até para dentro do revel. Vejam, passamos o overlock desde o começo do gancho até um trecho aqui para dentro do revel. Ele ficou dessa maneira. Você alinha agora bem direitinho aqui na costura, alfineta, e nós vamos passar uma costurinha aqui que prenda as duas partes do abotoamento. Estão soltas. Você vai passar uma costura prendendo as duas. Bem, eu creio que não dá para vocês verem, mas eu passei a costura aqui prendendo as duas. Está aqui, olha, tá presinha as duas partes do abotoamento. Agora nós vamos fazer a costura que vai segurar a parte aqui dentro. Então nós vamos passar a ferro para deixar bem alinhado e passar uma costura aqui. O ideal é que vocês marquem isso com a régua para que a costura fique bem reto, bem reta. E eu vou aproveitar aqui para falar para vocês uma coisa que eu recentemente descobri, eu não conhecia. Eu já falei várias vezes para vocês que é bom ter em casa, quem costura, a caneta que sai com o ferro ou a caneta que sai com água. A caneta que sai com água, em muitos tecidos ela mancha. É difícil para você tirar, você tem que lavar, não basta molhar. A caneta que sai com ferro, ela seca muito depressa. Você compra a caneta, ela não dura praticamente nada. E eu descobri a semana passada, retrasada, que existe um giz que sai com o ferro. Eu vou até ligar o ferro para mostrar para vocês. Olha, é esse aqui. A caixinha que ele veio toda desmanchada, veio um monte de giz quebrado, mas o giz é esse. Eu imagino que ele seja feito à base de alguma cera, para que ele saia com o calor. Muito prático, bem mais barato do que as canetas. E olhem, você risca, ele risca, é visível, que eu saiba só tem branco, viu gente? E você passou o ferro, ele saiu, ó. Tá vendo? Então, achei muito prático, para mim foi uma descoberta e tanto. Claro, a gente não usa giz assim no meio da roupa, né? Usa nas laterais. Mas mesmo assim eu achei ele realmente muito prático. O nome dele é Panda e vocês encontram isso, eu comprei no Mercado Livre. Deve ter em outros lugares também. Não posso mostrar a caixinha deles para vocês porque eu já joguei a caixinha fora. Voltando para nossa costura.
Nós vamos então virar a parte que é interna do nosso abotoamento, alinhar bem alinhadinho com a costura, dar uma passadinha com o ferro. Esse ferro é meio desajeitado, mas quebra um galho, sabe? Então, vamos usar. E agora, com ele passadinho, o que eu faço? Eu viro para o lado direito e faço a marcação de onde eu vou fazer a costura. Nós temos aqui uma vira de 2,5 cm. Então, nós não podemos fazer essa costura com mais do que essa distância. Eu vou colocar 2 centímetros e um pouco menos que o meio. Fiz a marcação. Complemento e agora eu vou costurar acompanhando a linha que eu fiz. É bom você fazer a linha para que essa costura saia bem retinha. E aqui está, bonitinho, bem acabadinho. Aqui nós vamos colocar os botões, aqui nós vamos fazer as casas. Tendo feito essas costuras, o que nós vamos fazer? Fazer os piques. Nós já sabemos para que lado essa costura tem que ser virada. Fazemos os piques na parte curva do gancho e rebatemos pelo lado de fora, como sempre fazemos. Fazemos essa costurinha de reforço até o começo aqui de onde é o nosso abotoamento. Nós vamos agora então colocar as alcinhas. Está aqui costurado já, cava, decote, ombro aberto. E aqui vai a primeira dica para vocês. Nós temos um molde com um ombro estreito, que a intenção é colocar alcinha. Você pode, se quiser, colocar uma alça mais grossa, aumentar a largura desse ombro para o lado da cava. O lado do decote já está de bom tamanho. Essa é a primeira dica. Segunda dica. Uma boa opção é você fazer a alça primeiro e depois, com a alça pronta, você vem aqui, marca a largura da alça e fecha o ombro. Assim, você define a largura do ombro através da alça que você quer, mais fina ou mais grossinha. Terceira dica. No macacão animal print que vocês viram, o ombro é costurado um no outro, não tem alcinha. Essa é uma opção que necessita alteração do molde. Vocês não devem costurar o ombro um no outro da maneira como ele está aqui, do mesmo tamanho. Vocês precisarão aumentar o comprimento desse ombro, ou seja, na hora de cortar, vocês aumentam o que corresponde aqui ao ombro em pelo menos 3 centímetros de cada lado, frente e costas. O ideal é medir antes na criança para ver se o gancho vai ficar bom. Com a alcinha, nós regulamos a altura do gancho através da alça. Se você for costurar o ombro, não há essa opção. Então, vai ser necessário fazer esse aumento. E para costurar o ombro junto, vocês colocariam agora a parte da frente aqui por dentro, como é no vestido Beatriz. Eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. Então, eu fiz aqui dessa maneira. Marquei a alcinha, eu fiz uma alcinha fininha como eu queria, marquei a alcinha aqui nos ombros e nós vamos agora colocar essa alcinha. Nós estamos com ele costurado, está ainda do lado avesso. Esse mesmo sistema vocês usem para fazer a frente. Eu me esqueci de colocar a alcinha na frente antes de fazer todo o resto. Não tem problema se vocês esquecerem, basta virar depois para o lado avesso e colocar a alcinha. É sempre melhor colocar a alcinha enquanto ele está do lado avesso, porque depois que você fizer tudo,
Os tecidos mais grossos dificultam um pouco para que você vire para colocar a alcinha. Olhem, aqui na frente eu virei, porque eu não tinha colocado. Então eu virei para o lado avesso, coloquei e depois desvirei. Mas eu estou usando tricoline aqui, um tecido bem fino e macio. Se fosse um tecido mais grosso, poderia dificultar. Então chegou nesse ponto, costurou o revel, nós colocamos a alça. Para colocar a alcinha aqui dentro, você vai usar um passador de elástico ou um alfinete daqueles de segurança. Eu uso essa tesoura que não tem corte, eu não deixo colocar em corte nela porque ela é muito útil para mim sem corte. Passou, vamos ajeitar a alça aqui. Colocamos a outra. Ajeitamos a outra também e agora nós vamos costurar os dois ombros. Costurado, nós vamos fazer os piques nas costuras curvas e virar para o lado direito. Costuramos, tiramos o excesso de tecido e agora é só você virar para o lado direito. Puxa pela alcinha e ele já sai direitinho. Lembrem-se, os piques devem ser feitos na cava, aqui no decote não, tá bom? Nós vamos então agora passar isso a ferro e depois de passado a ferro, você vai costurar as duas laterais. Então nós pegamos direito da frente com o direito das costas, alinhamos primeiramente a costura da cava. Vamos alinhar e colocar um alfinete para que ela não saia do lugar. E vamos costurar agora revel e lateral de cima a baixo, de um lado e do outro. Costuramos as laterais. Passamos um overlock ou zigue-zague e rebatemos essa costura pelo lado de fora. Depois que nós costuramos, nós estaremos então com o revel todo fechado. E aí você vai, por isso que nós fizemos aquela dobrinha, tá vendo? Agora nós vamos aproveitar a dobrinha e passar um zigue-zague fazendo o acabamento no revel todo. Depois disso nós vamos alinhar a costura e dar uns pontinhos na costura lateral, na costura central e na outra costura lateral. E vamos então colocar agora o babado das perninhas. Nós havíamos já cortado o babado, dobramos o babado ao meio, passamos a ferro. Agora nós vamos passar aqui do lado que está aberto, nós vamos passar a linha de franzir para colocar o babado aqui. Você vai passar a linha de franzir, vai franzir até que atinja a medida da perna e vai costurar nessa posição, babado para cima. Colocamos os babados. Você coloca o babado nesse sentido, como eu indiquei, vira e vai fazer uma costurinha rebatendo aqui. Já aproveitei, já coloquei os botõezinhos, fiz as casas. No lacinho, você vai dar o laço e depois vai amarrar aqui o acabamento no tamanho que você quiser. Primeiro você dá o laço e depois você determina o tamanho. Faz um nozinho e corta a pontinha. Acabamento bem simples. Faz isso nas 4 pontinhas do laço. E nós vamos agora então fechar as entrepernas. Você vai unir o final do babado de um lado, o final do babado do outro lado, alfineta e aí passa a costura de um lado ao outro.
Passa overlock o zigue-zague, vira para um dos lados e faz o rebatido por fora, como nós faremos aqui na perninha. Aqui na lateral, como eu disse para vocês, eu prendi o revel aqui, aqui e na parte de trás também. E feito todos esses acabamentinhos finais, o nosso macacão estará pronto. Nós vamos agora então terminar essas partes que faltam terminar e fotografar para vê-lo prontinho. Agradeço a todos o apoio e até o próximo vídeo.